Então, boa noite a todos. Então, dando sequência a esse livrinho Jesus no Lar, pelo meu cálculo, é a lição 5 hoje. Que a última foi sobre a lição da semente. E hoje é sobre o servo inconstante. Essa mensagem tem que chamar a nossa atenção, que se o Emmanuel está falando aquilo ali é porque um dia a Terra é para chegar nesse ponto. Podemos estar longe ainda, mas muitos de nós pode ser que já esteja querendo, já esteja desejando. E essa mensagem que Jesus dá hoje, ela mais ou menos nos chama a atenção para esse lado. Porque servo, quem foi o maior servo na Terra? Não deixa de ser o espírito mais evoluído que passou por aqui, que só serviu, não cobrou nada de ninguém. Até dizem, não tinha nem um travesseiro para encostar a sua cabeça, que ele não se apegava a nada. E vamos nos lembrar que esse Jesus, que está aqui pelo livro aqui, A Caminho da Luz, ele, quando a Terra ainda era uma bola de fogo, estava se desprendendo do Sol, ele foi nomeado como responsável por esse planeta. Então, se for ir pela ciência, embora eles digam que a ciência está muito equivocada ainda nas datas, e que eles não vão dar as datas porque isso é problema nosso, porque quem quer descobrir que vai pesquisar. E é bom mesmo, porque nós estamos aqui para melhorar em relação ao plano espiritual, e não para se apegar às coisas daqui. Então, Jesus, já nessa época, assumiu com outros companheiros levar esse planeta, porque Deus está sempre criando. Muitas vezes a gente pensa assim, que nós não fomos criados todos na mesma... Muita gente até diz assim, a gente não foi criado na mesma fornada. Cada um foi criado em época, e nenhum de nós sabe qual é a nossa idade espiritual. Nós podemos saber a idade do corpo, mas a idade espiritual nenhum de nós sabe. Então, já que eles falam que esse planeta vai passar para provas de regeneração, então aí que está uma das coisas que a gente tem que se preocupar, para não se endividar mais, não se comprometer mais com o nosso próximo. Porque esses que ainda estão devendo não vão reencarnar mais na Terra. Não quer dizer que aqui não vai ter espíritos pouco evoluídos, mas não espíritos que se comprazem no mal e que não querem mudar. Porque as pessoas resistentes, elas não querem mudar. E aí o que a doutrina vai dizer? Que o orgulho e o egoísmo são os dois maiores defeitos nossos. Então vamos ver a mensagem, porque mais ou menos ela vai nos chamar a atenção sobre isso. O servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Isso que esse livrinho aqui, por isso que eu gosto desse livrinho e falar em cima dele, porque é para mostrar quem é esse Jesus, qual é o comportamento dele. Para nós ver o quanto que diferencia o comportamento de Jesus com a maioria dessas pessoas que querem ser os figurões da Terra, e que muitos de nós estão querendo ser. Às vezes, quando chega uma certa idade, a gente desiste, né? Porque não conseguiu até ali, mas enquanto ainda está novo. E quantos pais estão incentivando os filhos a essa competição
sem ética. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Acho que nós estamos com essa ideia, porque o Espiritismo, ele vem para pessoas que querem saber, que querem aprender, que querem compreender. Claro que os iniciantes vêm pelo fenômeno. Esses, geralmente, eles vêm, não resolvem o que eles querem e vão embora. Falam mal do Espiritismo. Agora, aqueles que realmente querem saber, querem conhecer, porque essa que é a finalidade do Espiritismo, porque ele vem sempre numa sequência, primeiro os 10 mandamentos, depois o cristianismo, depois o Espiritismo. Então, é a humanidade passando a conhecer coisas que ela já está na época de ter condições de saber. Então, nós que estamos no Espiritismo, aqueles que vieram para o fenômeno e não quiseram saber do estudo, que daí tem o estudo. E que o Kardec fala das 3 fases do espírita, que podem levar várias encarnações, não quer dizer que é um. Primeiro é o fenômeno, depois é o estudo. E na fase do estudo, a gente só critica os outros. Todo mundo está errado. O mundo está errado. E é uma fase que a gente é muito crítico. E qual é a terceira fase? É que quando a gente entende que tudo aquilo que a gente aprendeu é para a gente e não para os outros. Porque é uma das coisas que a gente quer é mudar os outros. Defeito tem os outros. Problemas são os outros. Eu não consigo ser feliz por causa dos outros. E aí, quando é que eu vou ser um bom exemplo para esses outros? Que aí que está, que foi o que Jesus fez. Ele veio dar um bom exemplo. Não escreveu nada. O que ele escreveu lá na areia aquela vez, nem se sabe o que foi. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se proponha. Então, é uma pessoa que quer. Ela quer melhorar. Está pedindo. Nós aqui, para onde é que nós queremos ir? Queremos ficar por aqui, depois que morre, quer dizer, que se separa do corpo. O corpo é que vai morrer. E aí, nós queremos ficar aqui, cuidando daquilo que a gente amontoou, que vai ficar na mão dos outros, e que os outros vão fazer o que bem entender? Ou a gente quer ir para tal espiritualidade, mas fazer o quê? Se aquele céu que nós muitas vezes aprendemos nas religiões anteriores, ele não existe, e nem o inferno. Aliás, o livro Céu e Inferno, justamente ele faz isso, no início dele. É meio maçante, meio chato ler ele, o início, depois das evocações, fica bem melhor. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. Olha onde é que ele é conduzido. Com uma pessoa que sabe mais, que sabe melhor. A intenção dele não é ir lá para o céu, mas para ir para lá tem que ter merecimento. Que é a maneira que nós for vivendo a nossa vida aqui. Como é que nós vamos levando? Como é que a gente vai lidando com o próximo, com as provas que aparecem para nós, se nós enfrentamos ou a gente joga para os outros. No entanto, a breve tempo demitiu-se,
alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Mármore, nós sabemos, por exemplo, os escultores tipo não é o Leonardo da Vinci, é o outro, que fez aquelas esculturas magníficas lá na Itália, porque lá tinha mármore, hein? Michelangelo, que fez aquelas, o Davi, fez Pietà, estão lá até hoje as esculturas dele. Tem um lá, um dia tentou quebrar a Pietà. Então, mas ele trabalhou no mármore, que é uma pedra meio mole, não é uma pedra que nem o granito, por exemplo. Já o Aleijadinho, que é outro artista, que reencarnou no Brasil, lá em Minas Gerais, trabalhou na pedra-sabão, que é muito mais dura, e fez aquelas esculturas magníficas que estão lá. Se não me engano, Congonhas do Campo, né? E Aleijadinho, e essas pessoas, eles já eram, eles vão se desenvolvendo nessa arte que eles escolhem. Tanto assim que você pode ver que o Leonardo da Vinci já é uma pessoa muito extensa assim nas coisas, ele se interessa por tudo quanto é coisa, ele não só vai para o lado da arte, ele vai também para o lado da ciência, ele se envolve com o poder. Já li, não sei dizer aonde, que alguém escreveu nesses livros por aí que a gente vive lendo, depois a gente esquece onde foi, que o Leonardo da Vinci teria participado da construção do Partenon na Grécia. Então ele já tinha essas noção dessas coisas. E o Aleijadinho, segundo os livros da Mariluza de Vasconcelos, já no tempo lá do Cristo, pouco antes, ele já era um escultor. Ele já trabalhava com estátuas. Porque isso que nós temos que pensar, o que para nós se conhecer, conhece a ti mesmo, para a gente se conhecer e ver melhor, mas porque às vezes a gente fica muito tempo reclamando que as coisas não acontecem, que eu faço e parece que eu estou sempre na mesma, ainda mais nesse mundo materialista, onde é que a gente é conduzido a ter mais grana. O que tem que aumentar? A conta bancária, os patrimônios, carro novo na garagem para se exibir bastante. Não é para carregar os amigos, é para se exibir para os amigos. Então, começou pelo mármore. No entanto, há breve tempo, demitiu-se alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Então, já que não deu no mármore, vai para madeira, mais fácil, mais mole. Vamos ver, ele não quer ir para o céu. Que nem nós, não queremos ir para o nosso lar. Hoje eu estava vendo uma palestra do Geraldinho, ele estava contando o que o Chico passava para eles, que o nosso lar fica mais ou menos a 50 quilômetros do Rio de Janeiro, em cima do Rio de Janeiro. 50 quilômetros. Quantos quilômetros está aquela parafernália lá que tem aqueles, que ainda estão levando coisas para lá, a plataforma. Vocês sabem a quantos quilômetros está a plataforma?
Dizem que uns 400 quilômetros. Então você vê que o nosso lar está bem mais para cá. Os aviões que vão mais alto, vão quanto? De 10 a 15, quem sabe, né? Não sei, eu sei exatamente, mas seria, eu acho que isso, os que voam lá em cima, onde é que eles pegam a maior velocidade. Então ainda... Mas o nosso lar, se você prestar atenção bem, porque o nosso lar nós temos que ler, reler e ler de novo, e continuar lendo, e ler em grupo, e conversar sobre ele, porque ele é muito amplo, ele diz muita coisa ali que se nós não prestar atenção a gente passa, porque ele dá detalhes sobre o nosso lar, sobre a extensão, como é que funciona e assim por diante. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Olha aí, ó. Cada vez ele está decaindo mais. Cada vez ele está mostrando que não tem aptidão para nada. Sempre ligado aos outros que não me deixam, aos outros que não me favorecem. Porque agora com escultura de coluna, aquelas colunas jônicas, elas só são repetidas. Não é que nem uma escultura que você tem que prestar atenção nos detalhes, o que você quer passar, qual é a imagem que você quer passar. Porque a pessoa que realmente é um artista. Aqui ele já vai para um outro campo, onde é que é repetir as coisas, não precisa criar. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Porque é para nós pensar, como é que nós agimos nessa encarnação? Começando já na adolescência. Na adolescência, eu duvido que alguém aqui não renegou os pais. Porque aí, não, por que eu tinha que nascer nesses pais? Com esse, não podia ser naqueles? Claro que ele pode negar, né? Mas será que não? Será que a inveja nossa sobre a posição de outros já não fazia? Ah, pô, eu tenho que vir a pé para a escola. Aquele lá vem de carro. Meu pai não tem nenhuma bicicleta. E os ricos a mesma coisa. Ah, porque lá, parece que a mãe deles é tão carinhosa, tão afetuosa. Lá em casa é um estresse, porque geralmente quem pensa muito em grana, em patrimônio, em ostentação, vive estressado e quer ser feliz assim. Logo após, entregou-se ao trabalho sobre as ordens de experimentado escultor em ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Então, o que é esse tipo de trabalho? É aquelas coisas que muitos de nós até gostam, né, de fazer festa, né, casamento, aniversário, enche a igreja de coisas, né? A casa, então, ainda mais se é para criança, né? Então é balão, é tudo quanto é coisa, né? E para onde é que vai tudo aquilo? Para o lixo. Que é isso que ele está. Olha onde é que ele já chegou. Agora tem que fazer coisas que não tem muita importância. Serve às pessoas no momento, depois colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias,
a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Ninguém serviu. Nós temos que analisar isso, gente. Como é que nós somos em relação ao próximo? Começando pelos nossos pais, começando pelos nossos irmãos, pela nossa família, aonde nós trabalhamos, onde nós moramos. Eu tenho um amigo que mora lá na Palhoça, num bairro lá, que nem vou dizer o nome por aqui. Eu não sei por que eu vim cair aqui nesse bairro. Eu detesto esse bairro, eu não queria ficar aqui. Já faz uns 15 anos que ele está lá. Vai construir, está lá agora é que tu não sabe mais. Porque o que tem que ver as pessoas? Sou eu, na maioria das vezes o problema sou eu, não são as pessoas. Não faço amizade com ninguém. Quando eu faço, também já complico tudo. Que é outra coisa. Como é que são as nossas amizades? Porque Deus criou bastante gente, né? Nós podemos estar brigando com todo mundo e fazer amizade de novo. Daí brigamos com aquele, fizemos amizade de novo. E vamos indo. Aí no dia do enterro não vai ninguém. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade, a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Então, aconteceu. Porque esse tipo de gente está cheio por aí, gente. Olha as redes sociais. Aquela lá que hoje estavam lá, fazendo, porque a imprensa gosta desses, e nós gostamos de ver, né? Por causa que vão trocar o ministro lá da saúde, daí aquela moça que foi, até gostei do depoimento dela, da maneira que ela se expressou, porque que ela não aceitou isso. E justamente falou sobre a aberração das redes sociais, onde ela se sentiu muito atingida, porque andaram fazendo fake, uma porção de coisas sobre, em pouquíssimo tempo. Bastou surgir a ideia que era ela relata que sofreu uma porção de ameaças. Então você vê que mundo é que nós estamos. E esse aqui é o Brasil, pátria, coração do mundo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora foi, vamos ver. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparaste antes os imperativos do céu? Que é o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos se preparando. O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigências e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Que tudo nós somos bons para julgar e pior para condenar. Falta, porque tudo a gente tem que analisar. Isso mas por que a gente já prefere julgar antes de analisar?
E daí fala da justiça do Brasil, ou da justiça humana, que muitas vezes é falha, que muitas vezes cria injustiça. Por quê? Porque está na mão dos homens, e de homens imperfeitos, como tudo aqui na Terra. Os espíritos missionários, ele vem para servir. Então, eles não estão entre essas pessoas que quer estar por cima, que quer ostentar cargos. Eles escolhem encargos e dão exemplo. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdades dentro da vida? Agora olha como é que ele lida com uma coisa que é prática aqui. Se bem que hoje, eu na minha infância conheci ferreiro. Na vila que eu me criei tinha um ferreiro. E eu gostava de ir lá porque eu queria mexer naquele fole que fazia vento e acendia as brasas. Porque dele colocava os ferros que ele tinha que malhar para fazer uma foice, fazer um facão, fazer uma enxada, porque era na colônia. Ou peças de carroça. Não vamos pensar que naquela época as coisas, os acessórios, os supermercados estão que nem hoje. Ainda mais em vila pequena. Certas coisas tinham que ir para a cidade. Para a cidade, às vezes, o ônibus não andava todo dia, uma vez por semana. Ou tinha que ir de carona com alguém, ou tinha que ir cavalo, ou tinha que ir a pé, e assim vai. O malho, aquela marreta, o malho bate a bigorna. Bigorna é uma peça de ferro, onde eles lidam. O sapateiro também usava uma bigorna, porque ele fazia, já era uma bigorna feita de uma maneira que ele podia lidar o couro e tudo, o formato do sapato. Naquela época, na minha infância, nós não comprava sapato pronto, a gente ia no sapateiro, ele tirava a forma do pé, depois de um mês a gente ia pegar o sapato. Roupa, não tinha roupa feita, eram as costureiras e tinha os alfaiates, era tudo sob medida. Tinha que ir lá, muitas vezes, mais do que de uma vez, ainda mais se for uma fatiota, que era o terno, que era aquele, né, que era... Daí a pessoa ia várias vezes para acertar direitinho. Não podia engordar enquanto isso, senão já... O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Bem o mundo que nós vivemos hoje. Porque tudo nós analisamos o que compramos. Não tem acho que ninguém vai no supermercado e vai pegando as coisas. A maioria vai ver preço. E também vai ver data porque naquela época também não tinha data de validade. Então agora tem data de validade. Então todos nós estamos analisando o que outras pessoas estão fazendo. Isso é bem comum. Tudo nós. Então, é isso que ele mais ou menos vai colocando. Mas esse andar das coisas é necessário. Por isso que eles falam em aptidões. Todos nós temos aptidões diferentes um do outro. Porque se eu não sei lidar com erguer uma casa, tem o pedreiro que sabe. Mas eu tenho que saber outra coisa que o pedreiro vai precisar. Porque o pedreiro também, ele vai viver de aptidões, profissões de outras pessoas, e assim vai indo. Se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes,
e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Então, como é que nós queremos trabalhar? Ó, o André Luiz. Ainda bem, porque ele, aos poucos, ele tinha uma certa inteligência, né? A ficha foi caindo. Mas primeiro a empáfia dele, de médico, de até cientista, né? Porque tinha descoberto lá. Porque hoje muita gente diz, e uma vez eu fiz um curso com o Valdo Vieira, há muito tempo, e ele já falava que o André Luiz teria sido o Carlos Chagas. E bem, mais ou menos se encaixa. E aí, como ele tinha aquela fama, ele se achava que agora no nosso lar, então ele ficou um tempo pensando, não, eles vão, uma hora ou outra vão me convidar, porque eu sou médico, e não vinha. Dele pensava, mas e enfermeiro, será que eles vão? E ficou naquela coisa do ego. E as coisas iam acontecendo. E aí ele viu, porque ele foi uma vez lá com a dona Idalina, que estavam os dois juntos, se lembra aquela cena lá, em que o Clarencio deu uma puxada de orelha na Idalina, que ele nem sentiu coragem de pedir o que ele queria. Já ficou mundo assim, que foi lá para cumprimentar ele. Pois é. E aí, ele foi se tocando, que a coisa não era bem assim. Aí teve aquela cena lá de que o nosso lar lá tinha boa parte dos trabalhadores tinham descido à terra, porque era a época da Segunda Guerra Mundial, e tinha que resgatar muita gente daqui para levar para lá. Inclusive no filme, eles retratam bem essa cena. E o que aconteceu? Alguém vomitou, que nós temos tanto nojo do vômito, né? Mas por que a gente come com tanta gula, né? Para depois virar o que vira. E aí, ele, mas quem, né? Quer dizer, capaz que ele ia limpar. E aí, e é ele que estava ali. Até que ele se tocou, não, eu sou o único que estou aqui. E foi e limpou. Então, o que estava acontecendo? Ele estava sendo observado. Aí, o que é que o Clarencio disse para ele uma hora lá? Que ele ainda estava imaginando que iam convidar ele dentro da área da medicina. O que o Clarencio falou? A medicina daqui é do coração. Lá da terra é dos livros. A partir de hoje, você será mais um aprendiz do nosso lar. Aprendiz, que é tudo nós somos aprendizes. Não tem um de nós que não é aprendiz. E que o orgulho atrapalha tanto. Que tem sempre o orgulho para achar que já sabemos tudo. E aí o que nós criamos? Antipatia. Todo mundo, todo orgulhoso cria antipatia, mas todo mundo quer ser. E quer ser simpático. E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pequena pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Isso aqui é uma mesa de madeira, né? Se não fosse a plana, tinha ficado assim, mais uma lixa, e assim vai indo, né? Lixa grossa, depois lixa fina, porque nós queremos lixa fininha, né? Lixa grossa. Abençoada seja a mão que educa e corrige. Abençoada seja a mão que educa e corrige.
Mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres. Quer dizer, é comum se queixar da severidade do outro. Mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. O que quer dizer isso? O bem que nós já fizemos está garantido. Se ele tivesse ficado no mármore, pode ser que nós pudéssemos ver hoje a estátua que ele construiu, como vemos desses grandes artistas. Ele não fez. Então, se nós quisermos deixar alguma coisa na terra, que seja um bom exemplo. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou.